Eu nasci em Londrina, mas meu pai gosta de falar que eu fui concebido na Amazônia. Na Amazônia. Né? Aí a gente tem que ter um determinado cuidado, porque uma espécie nativa da Amazônia, eu vou utilizar aqui no sul do Brasil. Está dizendo pra gente que esse jardim é um desafio por causa da luminosidade. Por causa da luminosidade. Então aqui é um laboratório, porque a gente tem algumas... Então a história desse telhado verde, deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês. Cristiano Medri é um professor de mão cheia, lá da Universidade de Londrina, e que abriu as portas da casa dele, ou seja, do laboratório paisagístico dele, para este canal Jardim Onírico. Eu saí de lá transformado e, para falar bem a verdade, eu saí de lá emocionado com a potência do que eu vi, com a sabedoria, a criatividade e a paixão que o Cristiano passou pra gente em todos os segundos que a gente esteve lá. Muito obrigado, Cristiano. Produto do trabalho, sabe? Mas aí eu não expliquei o que é o trabalho ainda, mas Então vamos, vem cá. Vamos começar do começo. Vira você pra cá. Vem pra cá. Vamos fazer a aberturinha, porque aqui já é rara a casa que a gente já começa da calçada, né? Então, olá pessoal, tudo bem? Professor Cristiano Medri, muito obrigado por receber a gente. É uma casa especial que a gente começou a bater um papo aqui já, porque a gente é impactado por coisas maravilhosas, ideias criativíssimas de um paisagismo exuberante, onírico, que eu quero mostrar para vocês e aprender com este homem que sabe muito e defende muito a flora brasileira, o que é uma bênção também em tempos atuais. Então, muito obrigado por receber a gente. Eu que agradeço, quero agradecer pelo contato e pela insistência para a gente conseguir encaixar na agenda. Admiro muito o trabalho de vocês, obrigado. Vocês fazem um trabalho paisagístico, estético, botânico, mas afetivo, né? Eu vejo que vocês visitam as pessoas e pessoas que amam suas plantas e vocês também amam, então eu acho que é um olhar diferente que estava faltando esse olhar. Muito obrigado. A gente já tem muitos outros trabalhos de botânica, mas acho que esse é bem original. Então eu sou professor da UEL, aqui que é a Universidade Estadual de Londrina, e a gente desenvolve um trabalho lá do estudo do potencial ornamental da flora brasileira. Porque a flora brasileira é a mais biodiversa do planeta e a menor parte das espécies que a gente utiliza no nosso paisagismo é de fato nativa, né? O paisagismo acaba sempre utilizando ou priorizando espécies exóticas e isso não faz o menor sentido, né? Sendo que a gente tem a flora mais vasta, com plantas muito bonitas, muito interessantes, ecologicamente importantes. E essa planta aqui é produto do nosso trabalho. Essa aqui é uma espécie de bromélia que ela está, nesse momento, em processo de domesticação. Essa espécie aqui é do gênero Dickia, o nome dela é Dickia valteriana. E é uma espécie descrita pela ciência no ano de 2012, ela é endêmica da região sul de Londrina, ela ocorre em afloramentos de basalto, a rocha da nossa região é basáltica, né? Então no sul de Londrina tem alguns morros onde essa rocha aflora e essa planta então acontece nesse lugar. O interessante é o seguinte, a gente está dentro da Mata Atlântica e como um todo predominam florestas em Londrina, mas nesses topos de morro ocorre essa flora rupícola, xerófila, que cresce nessa condição de quase ausência de substrato, muito sol. Apesar de chover bastante na região, nesse local só sobrevivem espécies com adaptações para tolerar esse período de falta d'água. Então essa é uma flora do passado. É uma flora ancestral, uma flora anterior ao período interglacial. A gente está vivendo um momento mais quente e úmido no planeta. Num momento mais frio e seco, a gente não tinha floresta aqui, a gente tinha uma vegetação mais adaptada a esse clima mais seco, então esse tipo de flora predominava. O ambiente ficou mais úmido e mais quente e o local que sobrou para elas são esses locais de rocha, de topo de morro, né? Então a gente coletou sementes, a gente
coletou mudas, a gente tem vários experimentos de propagação, de germinação de sementes, aplicação de substâncias para acelerar o crescimento dela, né? E eu uso a minha casa como experimentação já de maneira mais... Aqui é um laboratório. Mais estética. Sim, lindo, é lindo. É um laboratório. Aqui, não por acaso, você usou brita e outras coisas que emulam, talvez, o que... Emulam, porque essa brita aqui, inclusive algumas dessas populações dessa espécie estão ameaçadas por pedreiras, que produzem justamente essa brita, que é uma brita de basalto. De basalto, né? tá. Aí junto com ela, nesse arranjo, que é uma espécie de roda de trator, que eu busquei no ferro velho. Ah, tá, sim. Né? A gente tem aqui, que é uma planta mais conhecida, já introduzida no paisagismo, é nativa, é a Quimeia blanquetiana, né? É a Bromélia Porto Seguro. Porto Seguro, Que aí é uma planta também que tolera esse perrengue, né? Vive nas restingas, vive nas areias escaldantes, ensolaradas, então... vocês vão perceber que eu gosto de bromélia, vocês vão ver bastante. Ainda aqui. bem. Te amo também. Então são plantas assim fascinantes porque elas colonizam ambientes assim muito únicos, né? E de condições difíceis, e é uma planta que consegue sobreviver apertadinha aqui nesse local como se ela estivesse crescendo numa rocha. A gente está aqui na minha residência, então vocês vão ver sons residenciais com meus cachorros aqui. Não, por favor. Eu adoraria que seus vizinhos se inspirassem também com a sua flora. É. Já vou. Já vai. Hoje eu vou participar muito do episódio. Vai. Não, Quer conduzir o episódio? Não, eu não preciso disso. Mas você falou que a tua casa é a tua experiência. Mas aí eu vi que tanto ali já no terreno do vizinho e aqui eu já vejo sua mão ali, ou tem alguma coisa da prefeitura que você ajudou? Como que foi? Aqui é mão dos vizinhos, né? E minha também. Não vai dizer que não tem influência sua, né, filho? Tem sim. Londrina tem essa geografia assim, onde a gente é agraciado com esses fundos de vale. Então tem um córrego aqui. Em muitas cidades os córregos foram canalizados e desaparecidos, né? Mas aqui a gente tem um córrego e quando a gente desce ali embaixo a gente se sente no meio de um córrego na Mata Atlântica. Claro que a gente tem algum problema com lixo, estamos no meio da cidade, mas relativamente pouco, né? E os vizinhos aqui, a prefeitura não mexe não, cada vizinho aqui, se for da sua vontade, planta alguma coisinha. E eu plantei algumas coisas aqui a gente também tem as bromélias Porto Seguro, aqui a gente tem a Heliconia rostrata, a gente está no inverno agora, então elas não estão florescendo, né? Mas elas florescem a maior parte do ano, na primavera e verão elas ficam muito exuberantes. Não é uma espécie nativa do local, mas é uma espécie nativa da Amazônia, do Brasil, né? E a gente também prioriza não só espécies de fato nativas. É muito difícil fazer um paisagismo somente com espécies nativas de verdade, porque nativa é nativa daquele bioma, né? Daquele local, né? Por exemplo, a Mata Atlântica é muito vasta, então desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, o que é nativo do Rio Grande do Norte, algumas até são, mas a maioria não vai ser, né? Mas infelizmente a gente não encontra a domesticação, o fornecimento de mudas, se você quiser ser muito assim, ao pé da letra, literal de utilizar espécies nativas, mas a gente também gosta, né, eu gosto muito de utilizar espécies nativas do Brasil porque tem um valor educacional, um valor, né, até político, assim, né, no sentido de valorização da flora. Aí a gente tem que ter um determinado cuidado porque uma espécie nativa da Amazônia, eu vou utilizar aqui no sul do Brasil, mas a gente tem que ter muito cuidado com espécies potencialmente invasoras, ainda que sejam nativas de outras regiões do Brasil, porque a segunda maior causa de perda de biodiversidade nos ambientes, a primeira maior é a destruição do habitat, a segunda é a invasão biológica. Então a gente tem aqui em Londrina, nos fundos de vale, o cingônio é um problemão. Se alastrando pelos fundos de vale, e é muito assim, vem muito de poda de jardim doméstico. O pessoal faz a poda, tá aqui, ó. Manda pro lixão, ou sei lá. Joga aqui, matéria orgânica. Do ponto de vista assim, orgânico, né, não é tóxico, não é nada, mas
você joga um galinho dela, ela tem um potencial de enraizamento, né? Então a gente... Ainda mais cingônio, né? Cingônio é terrível, Você espirra e ele brota. Exatamente, exatamente. Ó, e olha que a gente nem entrou na casa do homem, então fica com a gente. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, comente, deixe perguntas para o professor que eu encaminho. O Cristiano é super acessível e tô louco para conhecer essa casa, cara. Tá realmente espetacular. É uma variedade, tem um produtor de plantas nativas no Rio de Janeiro chamado Pedro Nahum, e ele é um apaixonado por bromélias também, e ele, a partir de espécies nativas, produziu alguns híbridos, e ele desenvolveu essa variedade muito vermelha, que além de dar essa folhagem muito vermelha, ela também dá um fruto bem saboroso, né? A gente tem aqui coatis e gambás que às vezes eles entram aqui em casa e eles comem esses frutinhos. Claro. E o interessante é que eles largam a coroa e essa coroa joga ela em qualquer lugar, ela brota. Então eles acabam sendo dispersores. Então eu posso dizer que tem mamíferos que dispersam que legal. algumas plantas aqui. Muito né? bom. Então é o seguinte, né? Eu desenvolvi uma técnica artesanal que, na verdade, assim, não que seja um produto inédito, mas é a somatória de várias ideias que já existem. A gente, na verdade, mistura e adapta, né? Então eu acabei instalando esses telhados verdes em diversos locais aqui da minha casa, né? Esse é o menor que eu tenho. E é um telhado verde que, digamos que o pulo do gato dele é que ele demanda uma quantidade de substrato muito pequena. Então eu utilizo aí mais ou menos 5 centímetros de espessura no substrato. E a grande questão é, né, que planta que eu consigo cultivar em 5 centímetros de espessura de substrato? Então a solução está na natureza. Essas espécies todas que estão aí em cima são espécies nativas do Brasil que crescem nas rochas. Então, para plantas que crescem sobre rochas, crescer sobre 5 centímetros de substrato, com dessecação, né, não é um grande problema. Então aqui a gente tem Portea petropolitana, nativa do sul da Bahia. Essa de folhas mais fininhas aqui é uma díquia também, Díquia leptostachya. Esta também é nativa dos afloramentos de basalto aqui do sul de Londrina. E essa é uma espécie de cactus que vou ficar devendo o nome científico dela agora. Eu tenho muitas espécies aqui, tá tudo anotado, algumas eu não lembro de pronto, né? Mas essa é uma espécie nativa da caatinga. O que importa é que ele é lindo, cara. Acho Pois que eu nunca vi ao vivo um desse. E a floração dele é muito bonita também. Dá umas flores róseas, né? Que fica muito assim, muito interessante. Está dizendo pra gente que esse jardim é um desafio por causa da luminosidade. Por causa da luminosidade. Então aqui é um laboratório porque a gente tem algumas áreas onde a gente busca essas plantas na natureza, né? Eu tenho autorização de coleta, são projetos de pesquisa. Então a gente busca plantas potencialmente ornamentais, nativas, não domesticadas, em ambientes ensolarados, ambientes mais sombreados. E plantas de ambientes mais sombreados, eu já testei algumas aqui, mas várias delas eu não tive sucesso pela questão do sombreamento. Então as plantas que estão aqui sobrevivendo, elas sobreviveram a essa questão. Esse aqui, essa arácea aqui não é uma arácea nativa, né? Mas assim, ela tem essa pegada tropical, que eu acho que dialoga com o meu jardim. E essa foi uma das espécies que tolerou esse ambiente mais sombreado. E está indo embora aqui, buscando luz, né? Está se desenvolvendo, né? Então, onde está a origem dele? Não. A origem dele é aquela panela de cobre lá. Ele não. Tudo isso aqui, então, é uma coisa impressionante, né? Toda essa folhagem, essa biomassa aqui, a partir daquele substrato. Que legal. Daquele substrato pequeno. E ele é o erubescens, né? Não? Eu acho que sim. 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 Nossa, mas que mágico. E
Essa casa você construiu, você achou, ela Essa casa, ela era... A gente mudou ela, né? Ela era uma casa térrea. Tá. E eu e minha companheira Ana, né? Nós éramos recém-casados, sem filhos, então era uma espécie de loft. Tá. Uma casa feita para fazer bagunça e festa. E aí a gente planejou o nosso João e aí agora a gente tem que ter mais quarto. E aí a gente ergueu o primeiro pavimento, então... Não, porque ela parece que foi pensada para um biólogo mesmo. Acho que a gente modificou bastante. Louco das plantas, muita madeira, muito vidro, muita luz entrando. A gente modificou bastante. Ela era mais fechadona, a gente derrubou muitas paredes. Que legal. Né? Meu filho, olha isso. Então, mas aqui que é o ponto onde houve mais investimento, né? Nossa Senhora, olha isso. Essa trepadeira aqui, ó, ela é a Ruellia affinis, da família Acantácea, uma Acantácea trepadeira. Tá. Família do camarão amarelo, camarão vermelho, né? Então, ela é uma espécie de trepadeira endêmica da floresta atlântica do sul da Bahia. Tá. E aí eu coletei estacas dessa planta numa viagem para Itacaré, fazendo uma trilha, né? E o interessante é que ela é uma trepadeira que consegue florescer na sombra, e isso é raro entre as trepadeiras. É verdade, E essa recebe a visita de beija-flores grandes, né? Do bico mais longo, ela tem essa corola. Então tá dando match aqui, ó, com a explicação que eu dei. Flor vermelha, corola tubular, né? Só que as abelhas também dão um jeito delas, porque tem abelhas pilhadoras, elas mordem aqui do lado. Tipo uma mangava é dessas, não é? A mamangava eu não tenho certeza. Quer dizer, tem algumas abelhinhas indígenas sem ferrão, né? Aquelas arapuã. Porque em casa a gente tem a tumberja, enfim, grande flora. E vocês percebem elas elas fazendo fazendo por trás a mamangava e enfia o ferrão. então se você já visualizou isso, então, é porque é isso mesmo, né? Então essa é uma que a gente fez alguns experimentos de estaquia, né? De propagação, então... Mas ela está aí, está se desenvolvendo. E o paisagismo na minha casa é um paisagismo assim, onde eu procuro deixar as coisas bem naturais, né? Não tem assim, é um jardim pouco simétrico, pouco geométrico, né? Não tem canteiros específicos para cada planta. Então eu tento simular os jardins naturais que a gente encontra. O biofílico de Deus. Pois exatamente, porque eu já andei por aí muito, né? E várias vezes eu chego em algum lugar e falo, isso aqui é um jardim, é a natureza que fez, mas isso aqui é um jardim. E aí é uma quebra de paradigma, né? Porque as pessoas vêm aqui na minha casa e as pessoas gostam e tudo mais, mas eu suspeito que alguém já deve ter vindo aqui e deve ter falado, nossa, mas que matagal, né? Porque essa coisa, esse jardim higienista, do limpinho, do não pode ter folha, tem que estar tudo no seu quadradinho, as plantas podadinhas demais. Que é um pouco da escola francesa, né? Que é da escola francesa, topiaria, italiana, francesa, né? Então... Essa escola, assim, que até hoje influencia muito, a gente vê a coisa muito organizadinha, e na natureza não é assim, né? Então eu aprendi a ver beleza nesse aparente caos. Claro. Inclusive deixando as coisas acontecer não programadas inicialmente. Então tem plantas que estão se desenvolvendo por aqui que eu não plantei. Que a natureza trouxe, passarinho deixou semente, alguma coisa. Claro que a gente verifica, é uma braquiária, um capim invasor, claro. Ou é algo nativo, interessante. Então tem essa curadoria do que chega aqui, né? E você teve algum tipo de formação formal, entre aspas, em paisagismo, ou você é bem empírico? Não, isso é muito autodidata mesmo, né? O meu interesse pela botânica foi muito desde pequeno, assim, a partir de um olhar estético, assim, né? Meu pai é biólogo, então eu cresci numa casa
com quintal grande, com horta, com pomar. Então, desde os 5 anos ali, aprendendo a cultivar. Aquela infância nos anos 80, mais livre, né? Indo para o sítio. Então, nossos pais, assim, a gente saía para brincar no terreiro lá no sítio e nossos pais não sabiam onde a gente estava. Claro. A gente estava por aí. Estava vivendo, né? aprendendo. Estava vivendo. Então, hoje a coisa ficou um pouco diferente. Mas eu sempre tive esse olhar estético, né? E fui desenvolvendo isso, fui aprendendo. Minha casa é um laboratório, eu também faço alguns projetos aí para amigos, né? Para pessoas mais próximas. Sortudos, assim, né? Pessoal sortudo. De paisagismo. Eu queria convidar o Paulo e todo mundo que está olhando para cá, para o Paulo vir aqui e olhar para trás. Olha que coisas mais espetaculares isso aqui. E é isso muito que a gente vê no teu perfil do Instagram, né? Que você fala muito. Então, inclusive está aqui, @do Cristiano Medri, maravilhoso, sigam. São aulas e mais aulas. Eu agradeço a você, publicamente, porque a gente foi atrás da orelha de onça, da Tiburtina... Agora o Tiburtina... Eu não sou especialista em latim, então não necessariamente o jeito que eu pronuncio está correto, mas a gente se comunica, tá? Mas o gênero Tiburtina, ele virou pleroma agora. Então, pleroma, tá. Pleroma. Tá bom saber. Para algumas espécies, né? Pleroma heteromala, a orelha de onça. Perfeito. E a gente foi atrás, a gente encontrou lá no Ceaflor de Olambra e agora temos no Jardim Onírico também. Está se desenvolvendo bem? Está indo bem, estou adaptando ele, mas é uma planta super rústica. Super rústica, sim. E você falou muito dela já, e tem até no seu Instagram você tem um tributo a ela num post lá. Sim. Então a história desse telhado verde, deixa eu contar um pouquinho aqui para vocês. Essa varanda da minha casa, originalmente ela era aberta, né? E aí eu e minha companheira, nós casamos e a gente resolveu, depois de um tempo, transformar essa varanda num espaço interno, numa copa, num ambiente ali, né? Só que essa varanda, internamente, ela não tem laje. Então, a gente tinha um problema de calor muito grande aqui dentro, né? Sabe aqueles dias, assim, que você tá suando parado, tá ali fazendo o almoço e escorre o suor, né? Então, a opção inicial era o que todo mundo faz, colocar ar-condicionado, né? Mas eu também tinha aquela vontade, assim, porque a minha casa, ela tem muito jardim porque eu fui muito criativo. Porque se vocês repararem bem, eu tenho um barranco aqui, que é um desafio. Que desce de rapel. Né? Inicialmente, quando a gente comprou, era um gramado aqui, né? Tá. E só. E aquela vontade, assim, eu quero ter mais área de jardim. Então eu tinha também na cabeça, assim, eu via um monte de telhado e falava assim, isso poderia ser jardim. Mais jardim. E aí resolveria essa questão da temperatura, né? Entretanto, esse telhado ele não foi construído especificamente para receber um telhado verde. Então, qualquer acréscimo de estrutura sobre esse telhado precisa ser leve, né? E muitos sistemas tradicionais de telhado verde demandam uma camada de substrato mais espessa. Isso hidratado é o que mais muito, pesa, né? E aí, eu e a Ana, nessa viagem mesmo para o sul da Bahia, em Itacaré, a gente parou para comer numa pastelaria na beira da estrada. Tinha uma varandona com um telhado enorme assim, e o proprietário, ele acho que ele não limpava muito, foi acumulando uma camada de matéria orgânica e crescendo espontaneamente bromélias, cactos, pteridó, samambaias, né? Tava lindo. Assim, a natureza fez aquele telhado verde. Eu olhei aquilo e falei, tá aí. Né? Eu tive ali uma espécie de epifania. Eu consigo criar um telhado verde com uma camada mínima de substrato e a solução está na natureza. Então, os biomas brasileiros apresentam muitos ambientes, né, muitas formações extremas, né, desafiadoras para as plantas, onde tem pouco substrato ou onde resseca muito, onde tem muito sol. Né? Então, pouco substrato, tolerância à seca, alta luminosidade, que é exatamente a condição desse telhado verde. Então aqui, esse é um projeto mesmo, né? E a gente está redigindo o artigo científico agora. Ah, que legal. A gente testou aqui 54 espécies nativas, né? Oriundas das restingas, porque as restingas arenosas, a areia pode até ser profunda, mas
é um substrato muito pobre, não retém água, não retém matéria orgânica, né? E das rochas, ambientes rochosos, rupícolas, então a gente testou 54 espécies, dentre as quais em torno de 40 se desenvolveram muito bem, né? Então o que eu fiz aí? Sobre as telhas, uma geomembrana de PVC, parece uma lona grossa de borracha, né? Essa geomembrana é muito utilizada para forrar. O pessoal que faz lago artificial utiliza essa geomembrana no fundo, né? Sobre isso, uma estrutura de meia toras de eucalipto tratado, formando um tipo de quadriculado que é para criar as células para reter o substrato. Antes do substrato, uma camada de bidim, manta de bidim, o substrato e, a partir disso, depois as plantas. Então, aqui a gente tem muitas espécies de bromélias, né? Orquídeas nativas, né? Ali é o epidendrum, ó, nativo das restingas, né? Que está se desenvolvendo muito bem. Essa arvoretinha aí é um araçá. O araçá vermelho da restinga. Tá. Então, olha que planta plástica. Aqui ele está com esse tamanho e não vai passar muito disso. No barranco, essa árvore aqui do meio, onde tem essa bromélia, que é uma Vriesia gigantea da Mata Atlântica, é a mesma espécie. E elas foram plantadas no mesmo momento. Você jura? Caramba! No mesmo momento. Essa planta, isso aqui já foi plantado desde o começo. Esse telhado verde é de 2017. Tá. Então está fazendo 8 anos esse ano. Essa é uma árvore de 8 anos e aqui é uma árvore com 8 anos. Nossa! Nunca faltou água. Esse barranco aqui é um jardim inspirado em costa úmida atlântica, né? Então, bem irrigado e tudo mais. Nunca faltou água para ela e olha, a gente percebe a plasticidade, né? Super. Que a gente e uma pergunta aqui, Cristiano. O substrato que você usa aqui, claro, que você emula o habitat, mas e nessas células que você falou, né, que você cria os quadradinhos, que substrato que você usa? Que tem que ser bem leve, obviamente. Bem simples, terra vegetal. Tá. Tem que ser leve, assim, eu não sugiro substratos mais argilosos porque aumenta o peso. Claro. Mas terra vegetal, inclusive a vegetação que se desenvolve nesses ambientes, normalmente são ambientes mais arenosos ou orgânicos. Tá. O substrato, ainda que escasso, ele é mais arenoso ou orgânico. Perfeito, que né? pode ser até alguma correlação com uma serrapilheira, talvez? Exatamente. Tá bom. Exatamente. E ele é mais leve. A terra, o solo da nossa região, a nossa terra roxa, que é muito boa para agricultura, mas ela é argilosa pra caramba, pesada, né? Então não funcionaria, né? Então a gente está... Agora a gente está com outro experimento montado. Tem vários o pessoal da engenharia da UEL nos visitou, né? Tem vários termômetros, que está escondido pela vegetação. Mas tem termômetros instalados externamente e internamente ali também, próximo ao teto. Porque eles querem comparar o quanto que essa camada, esse telhado está segurando a temperatura. Temperatura externa versus a temperatura interna, aí eles vão comparar isso com outros sistemas e verificar. É bom ter engenheiro como aliado, né? Pois verificar a eficiência disso. Super. E o seu, entendi que aqui não era exatamente, né? Vocês forem puxando a parte coberta. Que tipo de telhado é esse? É Eternite? Qual que é? São aquelas telhas de formato, aquele formato padrão, como se fosse telha de argila, mas é de cimento. Tá. Mas são telhas assim de 60, 70 centímetros, aquele formatinho padrão de telha. Tá. Não é fibrocimento. Lá em cima é de fibrocimento, ó. Tá. Que a gente tem lá, né? Lá em cima também já é. Que incrível. Já é fibrocimento, né? Que incrível. Ali em cima eu propositadamente deixei a irrigação um pouco mais desligada, né? Porque aqui eu tenho uma irrigação nesses telhados, é uma irrigação simples, assim, a partir de um timer doméstico de torneira que sobe ali. Goteja, 5 minutos por dia e desliga. E aí vocês poderiam perguntar, mas você não utilizou plantas que são tolerantes à seca? Acontece que se a gente for na natureza, nessa época do ano, sem chover, essas plantas vão estar lá, mas não vão estar lindonas. Elas vão estar em sofrimento, elas vão estar seconas, derrubando folha, né?
Então, como aqui... Tem uma busca estética também. Claro, o estético nunca é deixado de lado, né? Então, elas sobrevivem, mas eu quero manter lindão, viçoso o ano todo. Claro, claro. Ali em cima, eu tive um pequeno probleminha na irrigação, ficou um pouco desligado, né? Então, você vê que nessa época do ano tem uma samambaia ali na beirada, que é da rocha também, que ela tá mais judiada. Tá. Mas basta alguns dias de irrigação que você acha que tá tudo morto ali, assim, vem tudo de novo. A vida vem, né? A vida Elas estão vivas. Muito bom. Na realidade. Primeiro que você tem uma didática de professor mesmo, então é muito clara. Mas acima de tudo, cara, eu vejo nas suas palavras e na sua intenção aqui muito amor e muito paixão. Sim. Isso vem da onde, cara? Olha, eu atribuo isso ao meu pai, né? O meu pai é biólogo também, mas antes de ser biólogo ele é um agricultor. Né? Então ele cresceu na roça desde pequeno, com muito contato com a natureza, aprendendo a cultivar, né? Aqui na região de Londrina, um sítio onde ele nasceu e cresceu. E aí ele foi para a universidade, se tornou biólogo, botânico, né? Então sempre teve essa pegada de cultivo e um olhar para a natureza assim também que inclusive não era muito típico assim das pessoas da geração deles, que eram mais pragmáticas e olhando só o fator econômico. Ele poderia ter se tornado um agrônomo, mas ele se tornou um biólogo botânico, né? Fez o mestrado dele, o doutorado dele na Amazônia e teve contato com aquela floresta. E eu nasci em Londrina, mas meu pai gosta de falar que eu fui concebido na Amazônia. Na Amazônia. Né? Então, eu pequeno morei lá também e o meu pai a gente sempre teve pomar e horta em casa e plantando muita árvore. E aquela coisa, né, quando você tem um pai amoroso que ama as plantas, você tem um molequinho na barra da calça dele, crescendo e absorvendo aquilo, né? E aí, assim, eu gosto sempre de deixar claro, meu pai nunca me obrigou a fazer biologia e me tornar biólogo também. Mas a paixão e o amor que eu absorvi dele por esse assunto, por esse tema, né? Então, flagrante. Acabei indo por esse caminho, né? E aí eu sempre fui atraído pelo belo, né? Isso é uma coisa assim. Nós somos animais assim que a gente tem mania de classificar as coisas em feio ou bonito, tem formas, cores que nos atraem, né? A natureza não é bonita com o objetivo de ser bonita. As plantas não têm o objetivo de serem bonitas. Elas têm o corpo que elas têm, a forma, a textura, as cores, porque isso resolveu problemas adaptativos para elas, né? Também, evolutivos. Então, cada planta tem um formato, uma cor, um ambiente. Então, essas formas estão em adaptação com o ambiente, né? E a gente, curiosamente, né, a gente olha para essas formas e alguma coisa nos atrai, né, faz bem, a gente se sente apaziguado, né, o bonito nos atrai, né, esse contato com as plantas nos atrai. Então a gente tem essa subjetividade que eu acho que os filósofos e artistas estão tentando explicar ainda e eu não tenho essa pretensão de desvendar isso. Nem mas eu. O fato é que a gente né, tem essa pegada, né, a nossa espécie tem essa pegada. E eu cresci muito com isso também, né? Então, esse amor pelas plantas, esse amor pelas formas, esse amor pelo belo, né? Então, só podia dar no paisagismo, né? E num dado momento eu descobri que a maior parte das espécies utilizadas no paisagismo era exótica, né? Então, se a gente tem aí em torno de... São números meio grosseiros, mas de 250, 300 mil espécies de angiospermas no planeta, e a gente tem aí entre 35 mil e 40 mil espécies de angiospermas no Brasil, só falando nas angiospermas, que são as plantas com flores, né? Sem entrar nas pteridófitas, nas gimnospermas, né? Então a gente tem aí de 15 a 20% da flora mundial no nosso território, né? Então por que
por que o paisagismo bebe dessas fontes externas, por que a gente copia, por que a gente valoriza o que vem de fora, desprezando o que a gente tem, né, desprezando a nossa riqueza, desprezando a importância ecológica, né, da utilização das nossas plantas, né, e desprezando a nossa identidade, né, porque a gente vai ser bom valorizando o que somente a gente tem. A gente não vai ser valorizado por copiar o que vem de fora, a gente vai ser valorizado quando a gente passar a valorizar o que é nosso, né? Isso não é um bairrismo, assim, não é que eu acho que a gente é melhor que todo mundo. Eu acho que, vamos supor, o australiano deve fazer isso com a flora dele, eles devem valorizar o que eles têm lá. Eu estou aqui, eu estou nesse território, então eu quero cuidar do que está ao nosso redor. Não adianta eu querer cuidar do que está lá longe. Né? As pessoas que estão lá devem cuidar do que está lá. Né? Perfeito. Do que está lá. Obrigado primeiro por essa defesa. E eu queria agradecer então o teu pai por ter te concebido na Amazônia. É o seu Moacir. Seu Moacir, muito obrigado, porque ele te concebeu com amor e com potência e transferiu para este episódio uma potência que a gente raramente vê. Eu que agradeço por vocês estarem aqui. Eu realmente fiquei emocionado de estar aqui, cara. É realmente um acontecimento. Muito obrigado. E se você gostou, deixa o seu comentário, o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você não é membro, fique membro, porque isso aqui foi uma aula. Esse episódio foi potente. Aprendi um monte. Levo para casa um monte de ideia de o que eu quero fazer no meu jardim onírico. Isso aqui é um jardim onírico espetacular. E eu agradeço aqui essa aula e essa paixão, cara. Muito obrigado, é um prazer conhecer vocês e eu acho que de agora para frente a gente pode ir estreitando cada vez mais o nosso contato, a nossa amizade. Conte com a gente. No que for possível também pode contar comigo e agradeço vocês conseguirem estar em Londrina agora e ter achado um tempinho na agenda de vocês para fazer essa visita. Eu abriria qualquer espaço para isso. Obrigado. Até a próxima. Tchau.